E aí pessoal, aqui é Joel Pinheiro. Dias de crise são os dias que revelam também quem são realmente as lideranças, né? E revelam o quilate do caráter das pessoas que estão no poder, né? Momento de crise, na calmaria, as aparências podem enganar, né? No momento em que é preciso a ação, daí você vê, daí você diferencia realmente as pessoas. E aí que a gente pode diferenciar, portanto, dois caráteres tão diferentes quanto o nosso presidente Bolsonaro e o ministro da Saúde, o Mandetta. Tá? Bom, Bolsonaro sempre se vendeu como um líder forte, né? Alguém que grita, alguém que fala o que está pensando mesmo, sente mesmo, não sei o que, fala o que o povo sente, né? As pessoas dizem, não, a gente precisa de força na presidência. Desde o início do governo até aqui, o que Bolsonaro mais mostrou, na verdade, na prática, fora do discursinho das redes sociais, o que ele mais mostrou foi fraqueza, né? Porque provoca o Congresso, compra a briga, depois voltava atrás. Provoca a imprensa, não sei o quê, fala mal, depois volta atrás. Isso foi a tônica do governo até agora, e não é à toa que ele só perdeu espaço, né? O Congresso cresceu, a imprensa cresceu, todo mundo cresceu em cima do Bolsonaro. Agora até os governadores, a mesma coisa, crescem em cima dele, né? Quando se esperava força, Bolsonaro, apesar de falar tanto e tentar engrossar a voz, na verdade revela fraqueza, né? Mas isso eram brigas políticas também, né? Na relação dele com outros poderes, com outras instâncias, com a justiça, com o Congresso, com a mídia, enfim. Agora, com o coronavírus, chegou um outro tipo de ameaça, que não é uma ameaça política acima de tudo. É uma crise que está além das relações humanas. É um vírus que ameaça a nossa vida, né? Uma crise de enormes proporções. A gente está vendo o que ela faz com os outros países. Não é uma gripezinha, não é engasgo, como eu vi gente falando por aí, né? É um vírus com um potencial devastador, porque ele colapsa o sistema de saúde e a gente está vendo nos Estados Unidos mais de 1.000 mortes diárias. Na Itália, 700, 800, 900 mortes diárias. Na Espanha, a mesma coisa. É um cataclisma que se abate sobre um país se nada for feito, né? E essa ameaça seríssima bateu na porta do Bolsonaro. É inesperada? É totalmente inesperada. Ele pediu por isso? Não. Um líder tem sorte quando acontece isso? Não. Mas a responsabilidade bateu, ela está além da nossa vontade, do nosso desejo. Ela bateu na porta dele. O que Bolsonaro fez? Bolsonaro sumiu. Bolsonaro se acovardou frente à primeira crise real que ele tem que enfrentar, que não tenha sido criada por ele nesse governo, né? E não só Bolsonaro se ausentou como líder, afinal, por que eu digo que se ausentou, né? Porque não tem uma medida dele que tenha saído dele, uma manifestação dele que tenha minimamente ajudado qualquer pessoa, seja os ministros, seja a população, a fazer qualquer coisa para se preparar, né? Então ele não só se ausentou do esforço de liderar a população nessa crise, como ele adotou a pior postura, né? Durante uma crise na qual as medidas para combatê-la exigem sacrifícios de todos, e essa exige, a gente está vendo, o tamanho do sacrifício exigido de todos os brasileiros para tentar combater essa crise. Mesmo se você, como eu, for só um cidadão, você está mudando, que não tem responsabilidade em governo nem nada disso, ou não seja um dono de empresa com centenas de funcionários, mesmo um cidadão comum, você está tendo que ficar em casa, você está sentindo a renda baixar, e no meu caso sim, já perdi, já tenho contratos suspensos aí por causa da crise. Você também deve estar numa situação similar. Você está sentindo as dificuldades, né? Todo mundo está tendo que fazer um aperto, todo mundo está tendo que fazer um esforço e um sacrifício. Sempre que isso acontece, sempre tem aqueles espíritos de porco, né? Aqueles que não só não fazem nada, porque estão protegidos, como debocham desse esforço, como desmoralizam quem tenta fazer. É o que o Bolsonaro faz. Ao chamar de gripezinha, ao falar que não, quem é atleta não pega, ao minimizar, e mais, a debochar do medinho que sentiriam da crise de quem está tentando fazer alguma coisa, como os governadores, né? Ele debocha, é o espírito de porco. Isso é terrível vindo de qualquer pessoa. Se fosse de um cidadão como um vizinho de prédio, seria terrível. Se vem do líder máximo do país, isso é tão nocivo, isso é tão desmoralizante, né, que denota um caráter podre da pessoa que está fazendo, né? Um caráter realmente podre. E outra, todo mundo vê ele indo e voltando no discurso, uma hora diz que não é nada, depois fala é grande prova, desafio da nossa geração, fala uma coisa, fala outra, muda, sabota, ri, debocha, quer só ficar jogando para a opinião pública, indo lá fazer manifestaçãozinha. É uma vergonha para um líder
está fazendo isso. Do outro lado, a gente tem o Mandetta. Mandetta aí que tem uma carreira de médico, de político, é um político. Foi colocado no cargo de Ministério da Saúde. Jamais sonhou com um grande destaque também. Não, sem dúvida alguma, não é a saúde o foco do governo Bolsonaro. Tá? Tem sua competência técnica, mas até então, até esse momento, não era um dos maiores destaques do governo. Tá? Estava ali tocando um trabalho. E também bateu uma crise na porta dele. Bateu um dever além de qualquer coisa que ele poderia imaginar quando ele topou esse cargo. Né? Qual foi a resposta do Mandetta? A resposta do Mandetta nesse momento foi assumir para si a responsabilidade. E uma responsabilidade séria que envolve tomar decisões duríssimas, decisões que vão ter consequências para 200 milhões de pessoas. Decisões que vão colocar o caráter dele, a honra dele, a reputação dele na linha. Ele vai ser a cara da decisão escolhida. Se der errado, se for um fracasso, se ele fizer a escolha errada, vai cair nele. E ele incorporou, ele vestiu essa responsabilidade. Ele cresceu para responder a essa crise. E agora ele virou, de fato, o líder que está tomando decisões e que está representando a resposta à crise junto à população. Ouviu quem entende do assunto, trabalha junto de quem quer cooperar, sejam os governadores, sejam outros ministros. Tá? E acima de tudo, e o Brasil está vendo isso, né? O Brasil está vendo, acima de tudo, trabalha mesmo na posição inglória, na posição indigna de estar sendo desautorizado, desmoralizado pelo seu chefe, publicamente. E está na situação de ter que falar abertamente para quem pergunte que, olha, a gente tem que seguir isso e não o que o presidente falar. Em condições normais, ninguém se submeteria a isso, né? Porque, você está fazendo um trabalho e o seu chefe fala mal de você, você está fazendo um trabalho difícil, seu chefe fala mal de você, bom, você não fica nessa posição, né? Mas esse caso que a gente está agora, ele foge do normal. Porque ele sabe que se ele sair dessa posição, o Bolsonaro, levado pelo que há de mais podre, pelo esgoto do olavismo, das teorias da conspiração, vai botar alguém assim, desqualificado ao máximo no cara. Ele sabe que o Brasil, portanto, depende dele continuar ali. Então ele tomou uma decisão duríssima de dizer, olha, eu vou topar a indignidade de estar sendo desautorizado pelo meu chefe, para toda a nação, que fala mal dele em entrevista, para toda a nação, fala que falta humildade. Ele topa isso, porque ele sabe que ele tem um trabalho maior de servir ao Brasil. O Mandetta, neste momento, serve ao Brasil e não ao Bolsonaro. E o Bolsonaro, neste momento, como em todos os outros momentos da sua carreira política, serve aos seus interesses pessoais e apenas isso, ao seu projetinho de poder junto a uma parcela ignorante da opinião pública, que gosta de ver lacrações nas redes sociais, que gosta de ver discursos de quem fala grosso, mas que não entende nada e não tem competência nenhuma para tratar de um problema real. Né? O real líder do país neste momento tem sido Mandetta. Tanto é assim que ele desafiou o Bolsonaro. Gente, bom, se está ruim, você me demita. Ele não vai se demitir. E o Bolsonaro, será que pode demiti-lo? Sabe muito bem que não pode. Tá? Porque o Bolsonaro, enquanto ele estiver só cornetando nas redes sociais, é ruim? É muito ruim, é muito nocivo. Mas digamos que ainda está numa zona ali cinzenta. A partir do momento que o Bolsonaro der o passo além e não estiver mais só cornetando em redes sociais, sendo um espírito de porco em entrevistas e tentar concretamente sabotar o trabalho de combate ao vírus, sabotar o trabalho de combate à epidemia, daí ele vai se tornar concretamente, diretamente, um perigo inaceitável à saúde pública do Brasil. E ele sabe que ele perdeu o apoio de todo mundo que é sério nesse país. Só malucos estão ali cochichando no ouvido dele que ele é o enviado de Deus, que ele não pode errar. Ele está totalmente isolado de todo mundo que é sério. E ele sabe que nesse momento todo mundo vai ver que não tem como ele continuar presidente. Porque ele está jogando o país na fogueira para agradar o seu próprio ego e as parcela da opinião pública que ainda o aplaude, que está cada vez menor também. A gente tem visto até nas redes sociais. Então, quem lidera agora o país é o Mandetta. Quem cresceu frente à responsabilidade foi ele. O Bolsonaro, na primeira crise, que não era causada por ele, todos os outros foram causados por ele, na primeira, ele fugiu. E não só fugiu, como virou um verdadeiro espírito de porco, debochando e sabotando, pelo menos na retórica, o trabalho de quem está tentando fazer alguma coisa.
O Brasil não vai se esquecer. O momento de crise é o momento que o líder cresce, tá? Em todos os países, veja, na Europa, o Macron estava indo mal, cresceu. O Boris Johnson na Inglaterra, outro cara de direita, cresceu também. Até o Trump agora, que começou que nem o Bolsonaro, mas mudou uma hora quando foi mostrado para ele a situação também. O Bolsonaro não. O Bolsonaro, os brasileiros estão vendo muito bem o que ele está fazendo. E não vão esquecer disso. Não vão esquecer que na hora que o Brasil precisou, esse pretenso líder fugiu, debochou e rebaixou o Brasil. O Brasil que acreditou nele. Neste momento, o líder do combate ao Mandetta, o nosso ministro da Saúde, Bolsonaro teve o mérito de tê-lo escolhido lá atrás, revelou-se sim um ministro sério. E o Brasil, o momento de crise no Brasil revelou que Bolsonaro não é, nem nunca foi, um presidente sério. O Brasil é muito maior e merece muito mais do que isso. É isso aí, se inscrevam no meu canal e vamos seguindo esses dias que não tá fácil para ninguém.